Olá, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, para que você possa fazer o seu concurso, alcançar aquele seu sonho de tanto tempo. E para que você possa fazer a sua prova com consciência, conhecendo, estudando, para você ter bastante segurança na hora de responder suas questões. Então, para quem não me conhece, é o seu primeiro encontro comigo, eu sou a professora Márcia Gil, e nós vamos discutir aqui ao longo dessas aulas vários assuntos sobre a questão da prática pedagógica, da filosofia da educação, da história da educação, da sociologia e tantos outros temas que são temas que estão sempre presentes no concurso. Então, não perca as aulas. Preste atenção, amplie sempre seus conhecimentos. Eu vou procurar sempre dar alguma dica de alguma bibliografia para que vocês possam ler, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do assunto que a gente está tratando nesse momento, nessa aula, tá? E hoje a gente começa, então, a questão da educação no mundo contemporâneo na relação com a sociedade e com o Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho da educação, das funções da educação, para que ela existe, sempre situando nessa relação sociedade e o Estado, sociedade e o Estado. Preste atenção que esse Estado aqui é a nação, é o poder público, é como tudo é organizado, ok? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um trecho do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que é um texto de 1931. Então, o Manifesto da Escola Nova, algumas pessoas influentes, intelectuais, pessoas da área da educação, encabeçados por Anísio Teixeira, fizeram um manifesto, um documento escrito pedindo mudanças na educação. E eu trago aqui uma frase desse manifesto para a gente começar as nossas discussões sobre essa questão da educação e da sociedade, tá? Então, toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante determinada a seu turno pela estrutura da sociedade. Esquece isso aqui, tá? É a seu turno pela estrutura da sociedade. Então, olha só o que acontece. Cada educação vai sempre variar em função de uma concepção de vida. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa no fenômeno educativo de uma forma geral, a gente sabe que o fenômeno educativo ele está sempre presente onde a gente tem pessoas. Então, se você tem pessoas reunidas, você tem um fenômeno educativo. Em qualquer cultura, os mais velhos sempre ensinam aos mais novos. Essas são práticas educativas. Então, a educação ela faz parte da vida em sociedade. Mas o que é elemento dessa educação vai variar justamente com esta sociedade. Vai variar com a concepção de vida. Por exemplo, se a gente pensar na vida de hoje e na vida de 50 anos atrás, nós não podemos imaginar ou sequer sonhar que a educação tenha os seus mesmos propósitos, ou esteja organizada das mesmas formas. Porque a concepção de vida muda, as filosofias predominantes hoje são diferentes, as posturas, os valores vão se transformando com o passar do tempo. E, portanto, a gente tem que estar sempre fazendo esse estudo, educação e sociedade, educação e tempo histórico, educação e hoje, para que a gente possa entender essa relação de uma forma proveitosa, tá? Discutir concepções de vida e de sociedade, então, é conhecer e compreender os alicerces do processo educativo. Para você entender hoje a educação que nós temos no nosso país, a gente precisa discutir essas concepções de vida. A gente precisa entender a sociedade, quais são os alicerces sobre os quais essa sociedade se escora, para a gente entender qual é a nossa proposta de educação hoje. Então, a gente tem que refletir sobre as questões filosóficas, sobre as questões históricas, sobre as questões sociológicas, econômicas, teóricas e pedagógicas da educação, com vistas à atuação objetiva na realidade educacional. Ainda, Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, vejam que é um texto de 1931, mas, como ele é um texto genérico, como ele não está entrando em nenhuma especificidade, ele fala de algo que é atemporal.
da necessidade constante da gente olhar para a educação tendo em vista o contexto político, filosófico, histórico, cultural, social, para que a gente possa entender quais as relações que se estabelecem nesta relação, porque com certeza essas relações existem, elas são determinantes para o modelo de educação que cada país, que cada lugar organiza, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder discutir melhor essas questões, eu trouxe aqui uma definição de sociedade e trouxe também depois uma definição de Estado. Então, a gente pode falar de sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que vive em certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas comuns, e que são unidas pelas necessidades do grupo. É, na verdade, uma entidade autônoma que emerge da experiência da vida coletiva e possui características próprias que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Então, você está falando de um grupo de pessoas que tem normas que são geridas pelas necessidades do grupo e que essas questões coletivas se sobrepõem às questões do indivíduo. É também um grupamento humano devidamente organizado que coopera entre si com um objetivo fim, melhoria da vida dos indivíduos, garantindo a continuidade desta própria sociedade. Então, a gente está falando de uma sociedade como uma organização de pessoas, normas, regras, mas pensando sempre no benefício coletivo e pensando sempre na continuidade daquele próprio grupo, ok? Então, definição de sociedade é essa. Quando a gente fala de olhar para a sociedade, a gente está falando de olhar para essas regras, para essas normas, para isso que hoje nos mantém e que nos une em torno de alguns objetivos comuns. E quando a gente olha para o Estado, qual a definição que a gente pode dar para o Estado? O Estado, então, ele teria surgido da necessidade de se estabelecer um acordo, essas regras e essas normas entre os indivíduos que viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os conflitos que porventura se apresentavam. Então, como é que você organiza essas normas? Como é que você resolve os conflitos? Então, se você vive em sociedade, você precisa ter alguma instância para poder organizar, para diminuir os conflitos, para poder, de fato, criar esses acordos, essas regras. E essa instância, então, é o Estado. Então, a gente pode ver que o Estado ele existe em função da sociedade e não o inverso. Não é a sociedade que vive em função do Estado, e sim o Estado é que tem que viver em função da sociedade. Se a gente for pegar como é que essa ideia da educação está prevista na própria legislação, a gente pode ver na Constituição Federal que quando trata dos fundamentos essenciais, vai privilegiando a educação, apontando como uma das alternativas para a formação da dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando, se é uma lei, ela é produto do Estado, e o Estado está dizendo que essa questão da educação é uma questão fundamental quando a gente fala da formação da dignidade da pessoa humana. Ainda nesse capítulo da legislação, a gente pode pegar a LDB, que diz o seguinte, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a LDB, que é uma lei que vem após a Constituição, né? A Constituição é o grande guarda-chuva e a partir dela as outras leis se estabelecem, entre elas a LDB. Ela vem trazendo para a gente essa ideia do desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, nos cabe, neste momento, começar a pensar em algumas questões. Educar. Educar para quê? Então, eu tenho que olhar sociedade, contextos, história, política, tudo isso faz parte desse para quê. O meu objetivo em educar, qual é? Para que eu educo as pessoas? Quem eu educo?
Educo todos? Educo só crianças? Educo até um certo momento? Quem é o sujeito dessa educação? Para que tipo de sociedade estamos educando? Para que tipo de sociedade? O que nós queremos? O que nós queremos formar, manter, mudar, transformar? O que a gente quer? E a partir de quais princípios e valores é que nós educamos? Então, lembra, algumas questões que são primordiais para a gente ter esse diálogo. Para que educar? Quem educar? Para que tipo de sociedade educamos? E a partir de quais princípios e de quais valores é que essa educação se estabelece. E aí eu trouxe um pouquinho de um trecho de Tomás Tadeu da Silva, que é Silva 2001, e ele diz assim: a educação tem como finalidade formar o ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade. Então, para e pensa. Nossa sociedade hoje, que tipo de pessoa, que tipo de ser humano é desejável para ela? E aí a gente pode olhar a partir da nossa perspectiva, enquanto professores, enquanto indivíduos que somos, enquanto cidadãos que somos, mas lembra que quando a gente fala dessas finalidades, a gente tem que alargar a nossa visão e pensar que a nossa visão particular talvez não seja a mesma visão particular que está sendo dominante em outros sentidos, em outros aspectos da própria vida. Existem forças dentro dessa ideia da sociedade, para a gente poder pensar em que ser humano é esse que a gente quer de fato formar. E aí tem muitas discussões sobre esse assunto que a gente vai ter mais à frente, tá? Além disso, ela visa promover mudanças relativamente permanentes nos indivíduos, de modo a favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade. A educação, ela traz mudanças do indivíduo. Ela não pode ser vista, por exemplo, como um treinamento. Porque um treinamento, ele te dá uma mudança, mas essa mudança é momentânea. Então, assim, eu vou treinar para acertar todas as cestas no basquete. Então, vou lá, eu treino. Quanto mais eu treino, mais bolas eu acerto lá na cesta. Mas se eu paro de treinar, isso não quer dizer que eu não vá acertar a cesta, mas a minha possibilidade, a minha quantidade de acertos vai ser muito menor. Então, a gente tem que fazer uma diferença entre treinamento e educação. A educação, ela tem essas mudanças que são relativamente mais permanentes. Então, quando o sujeito ele sabe acertar a cesta, embora ele não acerte constantemente, a gente está falando de processos de educação, que são mais constantes, são mais permanentes e que, de fato, vão favorecendo o desenvolvimento integral do homem nas suas perspectivas da vida social. Porque a educação ela existe por conta da questão social. E é por isso que a gente fala hoje, constantemente, que a educação é sempre um elemento social. A educação é uma instância socioeducativa, sempre, porque a gente não faz educação distante do contexto social. Além disso, ela pode favorecer o desenvolvimento de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva dos grupos nas decisões dos assuntos que lhes dizem respeito, se essa for a sua finalidade. Nem sempre a finalidade é essa. Se você tem uma educação cuja finalidade é uma finalidade mais crítica, onde você quer uma participação mais contundente das pessoas na vida em sociedade, uma organização das pessoas para lutarem pelos seus interesses, para discutirem as regras e as novas posturas, você pode ter essa finalidade e a escola pode se servir também a esse papel. Mas, por outro lado, se essa não for a sua finalidade, se você quiser apenas que os alunos tenham acesso a alguns conhecimentos, que reproduzam esses conhecimentos, que aceitem aquilo que é imposto a eles, a escola vai se organizar de uma outra forma, porque a educação vai passar a ter uma outra finalidade, ok? E aí, gente, em cima dessas questões, a gente pode pensar que a concepção de educação está diretamente relacionada à concepção de sociedade. E, portanto, cada época irá enunciar as suas finalidades, adotando determinada tendência pedagógica.
Tendência pedagógica é uma aula que a gente vai ter muito em breve, tá? Que a gente vai ver justamente essas relações na prática pedagógica. Por enquanto, a gente está discutindo na perspectiva filosófica, na perspectiva dos contextos, até poder chegar à prática pedagógica. Então, a gente já sabe que cada sociedade, cada concepção de sociedade vai estar associada a uma concepção de educação. Por quê? As finalidades serão diferentes, as propostas serão diferentes, os contextos serão diferentes e, portanto, a educação será também diferente. Vamos continuar. Em função disso, há um documento muito conhecido e também muito cobrado nas provas de concursos, que se chama Os Pilares da Educação, um documento da Unesco, e ele foi organizado por um sujeito chamado Jacques Delors. Então, a gente tem aqui os pilares da educação. O que é isso? A gente viu essa relação educação, valores, educação, sociedade. Então, a Unesco, que é um órgão internacional, né, então, que busca trazer alguma visão que seja comum a vários países que dela participam, ela traz essa ideia de considerar 4 pilares da educação. Então, para a Unesco, para o Jacques Delors, a educação ela tem 4 pilares fundamentais que precisam ser perseguidos, tá? Porque justamente elas visam a formação do ser integral, o desenvolvimento de competências e habilidades mínimas para viver e para conviver numa sociedade moderna. Então, a gente precisa saber que pilares são esses. Esses pilares, gente, sugiro que vocês anotem, eles são bem importantes para as questões de concurso. As provas de concurso, como eu disse, gostam de voltar nesse documento aqui e nesse texto do Jacques Delors. Se vocês quiserem, pode colocar lá, até na internet, você consegue baixar esse texto facilmente. Pilares de Educação, Jacques Delors. Você vai encontrar quais são eles. Vamos lá. Primeiro pilar. Aprender a ser. Você vai ver que os 4 pilares estão relacionados a aprendizagens. E o primeiro deles é aprender a ser. Então, é o eixo da competência pessoal. Aprender a ser significa a relação do indivíduo consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo sua identidade, sua autoestima, seu autoconceito, sua autoconfiança, sua autodeterminação e o seu autocuidado. Então, aprender a ser significa uma valorização da identidade de cada um, o cuidado de cada um consigo mesmo, e isto é um pilar da educação. Isso significa dizer que a educação, as instâncias educativas precisam valorizar esta questão do próprio indivíduo. Precisam possibilitar a afirmação de cada indivíduo nas suas possibilidades, para que cada um possa construir sua autoestima, para que cada um possa confrontar a sua identidade com outras identidades e encará-la como de uma forma natural, de uma forma possível de acontecer. Então, lembra que o primeiro pilar está falando do próprio indivíduo em relação a ele mesmo. Aprender a ser. O próximo pilar é aprender a aprender. Olha só, uma repetição, né? Um joguinho de palavras. Mas, na realidade, o que a gente está falando é de competência cognitiva. Aprender, como aprender, também precisa ser um processo perseguido. Eu também preciso aprender as melhores formas de aprender. Então, desculpa, gente, começou a falhar. É sempre uma ideia de preparar o indivíduo para ser um caçador de conhecimentos, ou seja, criar o desejo de educar-se constantemente, cuidando do seu próprio desenvolvimento e do autodidatismo, ok? Então, aprender é deixar o garoto começar a descobrir. A gente sabe que os processos de aprendizagens são diferentes. As pessoas não aprendem da mesma forma. Então, você precisa conhecer como é que você aprende. Você precisa ser um caçador de você mesmo para você descobrir como é que você aprende, qual a melhor forma de aprender. E a partir dessa descoberta, para que você possa investir cada vez mais nesse processo. E investindo também nas questões do autodidatismo, você buscar conhecimento e construir conhecimentos a partir de você mesmo. Então, segundo pilar, lembra? Já vimos aprender a ser e agora aprender a aprender. Terceiro pilar, aprender a fazer. A fazer. Então, olha só.
Competência produtiva. Nós já vimos o indivíduo, já vimos a competência da cognição e agora a gente está vendo a competência da produção, produto. Mais do que desenvolvimento de habilidades voltadas para a qualificação profissional, mas em sentido ampliado, preparando o indivíduo para enfrentar e superar experiências sociais de maneira efetiva. Então, aprender a fazer, o sujeito tem que aprender a realizar, a ter competências para estar no mundo, para poder realizar as tarefas que tem que fazer. E essa realização das tarefas, ela passa pelo enfrentamento de todas as experiências sociais que são apresentadas a ele. Porque tudo que será feito num contexto. E esse contexto envolve outras pessoas e, portanto, é considerado um contexto social. O último pilar é aprender a conviver. Lembra quais são os anteriores? Vamos recapitular? Então, a gente já viu. Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a fazer e agora aprender a conviver. Então, é o eixo da competência relacional. O nome já está dizendo, né, gente? Se aprender a conviver, eu tenho que aprender a me relacionar com os outros. É a relação do indivíduo com os outros, com o meio ambiente, entendida na sua concepção mais ampla. Sempre ampliando. Relaciona-se com a cidadania, com a participação e com a democracia. Aprender a conviver supõe aprender a conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, entender os processos nos quais a sociedade está imersa, entender as suas possibilidades de atuação, entender também os seus limites. Isso é o que diz a ideia de aprender a conviver. Então, esses pilares, eles foram organizados, como eu falei para vocês, pela Unesco. Então, a gente tem uma organização da Unesco dando alguns parâmetros para a gente entender que essa questão da educação está apoiada também em alguns valores que podem ser comuns a todos. Mas o que a gente não pode jamais deixar de discutir é que existe uma relação muito grande também entre o sistema político e a educação. Ou seja, os diferentes sistemas políticos que a gente vai conhecer aqui, eles têm uma influência e um impacto direto na educação. Porque eles olham para a educação e esperam da educação alguma coisa, que é justamente a formação daquele ser humano, de acordo com o desejo que está expresso em cada sistema político. A gente sabe que a política ela faz parte da vida. Quando você tem uma sociedade, você tem um Estado, você precisa organizar essas relações. E justamente essa convivência e a organização dessas relações é o que a gente vai chamando de política. Aqui no nosso país, infelizmente, às vezes a nossa experiência com a política, ela é muito ruim, porque a gente pensa logo em partido político. Mas aqui a gente não está falando de partido político, tá, gente? A gente está falando de sistemas políticos, de opções políticas, que agradam a alguns, que desagradam a outros, mas que aqui nos servem para que a gente possa entender essa relação entre essas questões sociais, políticas, culturais, filosóficas e a proposta de educação, ok? Então, o primeiro sistema político que a gente vai estudar hoje, então, é o liberalismo. Talvez vocês já conheçam um pouquinho do liberalismo, porque vocês com certeza já estudaram tanto John Locke quanto Adam Smith, que são, na realidade, os dois grandes representantes desse pensamento liberal. O pensamento liberal, a gente vai ver que ele tem uma influência enorme no cenário educativo. Mas só para a gente entender um pouquinho dele, o liberalismo é um sistema político-econômico baseado em quê? Na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Então, ele prega essa ideia da liberdade individual contra o poder do Estado. E dentro dessa ideia da liberdade individual, os diferentes campos são colocados e ele vai colocando a ideia de que cada indivíduo tem que fazer as suas escolhas, cada indivíduo é responsável pelas suas próprias situações de vida. Seus principais conceitos incluem individualismo metodológico, ou seja, olha a questão do indivíduo e jurídico, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direitos fundamentais, Estado de Direito, governo limitado, ordem espontânea,
propriedade privada e livre mercado. Então, as ideias do liberalismo começam com a ideia de tirar do poder estatal algumas questões, de colocar uma centralização maior dos indivíduos, abrir mercados, trabalhar muito com a ideia da propriedade privada. Então, você começa a ter aquela ideia de que esse é meu, eu comprei, eu busco, eu me esforço, eu tenho dinheiro, eu consigo. Essas são algumas situações que a gente vive hoje que se fundam na ideia do liberalismo, tá? Então, na ideia dessa vista tradicional, ou seja, liberal, sobre a relação entre a sociedade e a escola, a gente tem algumas premissas que são importantes para a gente discutir. Então, a primeira coisa é que, dentro dessa perspectiva liberal, a gente enfatiza sempre o papel que a educação desempenha na alteração das características individuais e na posição ocupada pelos indivíduos nas estruturas econômica, social e política. Ou seja, dentro dessa perspectiva do liberalismo, a gente tem uma sociedade organizada em classes sociais e a gente tem indivíduos que compõem essas classes sociais e que, através da educação, vão se mantendo nas classes sociais e, de acordo com o ideário, podem, inclusive, passar de uma classe social a outra. A grande questão disso é que o foco de tudo isso é fixado na instituição, na escola e nas suas relações, na relação da escola com o indivíduo. Mas você pensa, mas isso não é bom? Olha qual é o drama dessa situação. Isso não significa que o aluno seja tratado como um caso individual. Muito pelo contrário. Embora a gente fale o tempo inteiro de indivíduo, de indivíduo, de indivíduo, quando entra na escola, os indivíduos, eles estão inseridos num contexto universal. Ou seja, a escola fincada nos preceitos do liberalismo, ela trata todo mundo como igual. Ela cria um sujeito universal, planeja uma escola para este sujeito universal único e aplica em todos os outros. Ou seja, a pedagogia tenta encontrar normas e regras universais que, de fato, não atendem às necessidades dos alunos. E aí o que você tem? A existência de um indivíduo universal, sujeito a padrões de comportamento derivados da cultura, da posição social e ocupacional, e ao mesmo tempo separado. Cada pessoa sendo responsável por si mesma neste momento da história, separada da história passada, da cultura passada e das interações passadas. Então eu penso assim, olha, é morador da periferia da cidade X. Se é morador da periferia, é assim. Eu coloco um padrão total para ele. E ele vai ter que se encaixar naquele padrão. Eu não estou considerando a história de vida dele, eu não estou considerando a história daquela própria localidade, eu não estou considerando sequer aquele momento histórico quando eu olho para esse aluno. Isso a gente pode reconhecer em muitas práticas escolares. Assim, talvez alguns de vocês tenham vivido um tempo na escola em que a gente estudava conhecimentos universais, enciclopédicos, do tipo, vamos descobrir quem foi Thomas Edison, e todo mundo estudava Thomas Edison. Dentro da premissa da escola, estudaria Thomas Edison, inclusive aquele sujeito que nunca tivesse tido acesso a, por exemplo, as descobertas de Thomas Edison. Mas, como a gente está falando de um sujeito universal, o conhecimento tinha que ser partilhado para todo mundo. Então, momento da história, história passada, a cultura e as interações simplesmente não existem. Sempre que a gente tem um projeto educativo que trata todo mundo como se fosse igual, o que nós geramos é exclusão. Pensa, você está numa sala de aula e você tem 50 alunos, 40 alunos numa sala de aula. Aí você começa o seu projeto de aula, você dá só um tipo de aula. Tá? Um tipo de aula só vai atender a alguns alunos e não vai atender os outros. As pessoas são diferentes. E com isso, as exclusões vão se ampliando. Aquele aluno que não consegue aprender naquele único formato de aula que é dado,
ele fica excluído do processo. Atenção que essa exclusão não significa necessariamente colocar o garoto para fora da escola, não é isso. Ele está excluído do processo de aprendizagem, ele está excluído da possibilidade de aprender. Então, essas exclusões, elas são geradas e são frutos dessa visão universal que muitas vezes ainda se tem em relação aos alunos, que é uma visão construída por um ideário liberal, por um ideário que fala da individuação, mas que não reconhece as diferenças do contexto de cada lugar, de cada pessoa, de cada situação. Por serem separados, os indivíduos são, né? Estão separados, eles lutam uns com os outros, porque a gente começa num processo de competição. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais rico, eu tenho que levar vantagem, eu tenho que estar na frente. Então, a gente começa num modelo de luta. Essas lutas são resolvidas por regras e regulamentos universalmente aceitos, porque são imparciais e justos. Então, vai lá para a justiça resolver a tua situação. Os conflitos econômicos são resolvidos pelo sistema de mercado, particularmente pelo sistema de preços e salários. Então, vamos lá, você vai comprar o quê? Qual é o salário que você tem? Então, eu vou te regulando e você vai recebendo esses conflitos. Nem todo mundo pode ter o celular mais caro. Como é que eu resolvo esse conflito? Você vai ganhar pouco. Então, o seu celular vai ser um celular mais simples. Você ganha mais e você tem um celular maior. Então, quem determinou isso foi o sistema econômico, não foi a sua vontade. Os conflitos sociais e políticos são resolvidos pelo sistema legal em vigor no Estado democrático. Então, lembra que o Estado regula? Então, você tem um sistema legal que está baseado na ideia do Estado democrático e que vai resolver as questões que não forem resolvidas naturalmente pela própria organização de classes sociais, de salários, de possibilidades de vida em sociedade. As mudanças nesses sistemas são atingidas através do consenso democrático, o voto. O liberalismo está muito associado à ideia da democracia, do voto, de cada um colocar a sua própria vontade na hora de decidir o que vai ser feito daquela situação. E aí, olha o que acontece. Consensual da tônica social, também sujeito a conflito, mas um conflito que é trabalhado num contexto da escolha individual, da escolha democrática, decisão que cada um toma a respeito do tipo e da quantidade de educação e treinamento a receber. Como tudo fica muito uma responsabilidade do próprio sujeito, então o sujeito é que se não estudou porque não quis. Se estudou e não teve boas notas foi porque não se esforçou. Isso a gente vai criando esses consensos, tendo em vista que essa decisão de quanto, de como, acaba sendo dentro do ideal do mundo liberal do próprio indivíduo. Então, a gente tem uma grande situação aqui, olha, é o indivíduo, é a competição, é a luta, é a escolha do indivíduo em tudo. Mas, enquanto eu olho para o indivíduo e responsabilizo o indivíduo em algumas coisas, as instâncias educativas não olham os indivíduos a partir das suas diferenças. Olham os indivíduos como um sujeito universal e oferecem a ele um pacote universal, que não atende, com certeza, a necessidade de todos, que aí vão se evadindo. E quando se evadem, a culpa é, novamente, de quem? Do próprio sujeito. Ele que decidiu, ele que não se esforçou, ele que não fez. Isso é um discurso que a gente vê hoje em dia, tá? Ah, tá vendo? Não estudou. As próprias pessoas falam isso. Eu não me esforcei, eu devia ter me esforçado, porque se eu tivesse estudado, se eu tivesse me esforçado, a minha situação não era essa. Mas o problema aqui é que você não considera as condições materiais de vida das pessoas. O que significa se esforçar mais? Fica pensando, você agora que está aí assistindo essa aula, possivelmente você trabalhou o dia inteiro e você está vendo isso à noite, cansado, querendo dormir, mas está ali prestando atenção, não é isso? Ou então tu está lá, final de semana, podia estar passeando, podia estar dormindo, vendo televisão, e você está ali, ó. Então, olha as condições. Se todo mundo tem a mesma condição, de verdade? Então, o mundo liberal, ou esse sistema político do liberalismo, que está muito associado às práticas capitalistas na perspectiva econômica,
ele traz essas perspectivas de educação. E a educação, as escolas se organizam em função disso. Então, a gente pode ver que esses mecanismos ainda estão presentes em muitas escolas nossas. Mas esse é só um dos sistemas políticos. A gente pode falar de um outro agora, que é até mais atual, que você vem ouvindo falar cada vez mais, que é a ideia do neoliberalismo. Então, é um liberalismo, mas tem uma novidade, uma perspectiva nova aqui, em função do liberalismo, daquela proposta inicial que a gente acabou de ver. E o que é o neoliberalismo? Então, é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem o quê? A não participação do Estado na economia. Ou seja, o neoliberalismo quer tirar o Estado o máximo possível, se não totalmente, da perspectiva do mundo econômico. Uma reação teórica e política contra o estado do bem-estar social, adotado por países de capitalismo. Tá? Então, assim, os grandes países capitalistas que tinham sucesso, eles trabalhavam nessa perspectiva do bem-estar social, do bem-estarismo. Então, o bem-estarismo, o que era? Você pensar justamente num Estado que era provedor de direitos sociais, educação, saúde, moradia, um Estado, então, que tinha lá a sua perspectiva liberal, mas que, por sua vez, trabalhava na perspectiva de garantir os direitos sociais da população. Então, essa ideia do Estado do bem-estar não agradava. Então, vamos substituir e o Estado não pode ter nenhuma participação. A redefinição do papel e da atuação do Estado, tanto no campo econômico quanto no social. Vamos redefinir. Que papel é esse? Tá? E nessa redefinição, a gente encontra essas duas ações que são algumas defendidas e outras condenadas. Então, no neoliberalismo, se defende uma economia de mercado autorregulável, ou seja, não tem intervenção do Estado, a própria economia vai se autorregular. Estado mínimo com pouquíssimas funções. E essas funções seriam, por exemplo, cuidar da justiça e da defesa nacional. Essas seriam as grandes funções. As funções do mundo econômico, dos direitos sociais, vão sendo cada vez mais tiradas da perspectiva do Estado. Já está fazendo alguma associação com os dias de hoje? Vamos continuar. Para isso, o que acontece? Um processo de desregulamentação. Então, aquilo que era muito regulado pelo Estado passa por um processo de ser desregulado. Privatização. Então, aquelas instâncias que ainda não tinham, que ainda faziam parte do Estado, aquelas empresas começam a entrar no processo de privatização. Uma abertura comercial, que hoje a gente usa muito o nome de globalização dos mercados e dos mercados abertos. Você, com certeza, tem em casa vários produtos feitos na China, com certeza. Corte de gastos públicos, aonde? No setor social. Afinal de contas, a gente tem que acabar com a ideia do bem-estar social. E, enquanto ele defende isso, o que o neoliberalismo condena? Uma economia de mercado regulado pelo Estado e o Estado de bem-estar social, onde o Estado é um interventor, um regulador da economia e um provedor dos direitos sociais. Então, eu tenho um Estado, pela perspectiva neoliberal, que não garante direitos sociais. Vamos pensar, educação é o quê? Direito social. E aí, obviamente, que os impactos do neoliberalismo na educação são muitos. Tá? Então, a educação no contexto do neoliberalismo, a gente trabalha sempre, ou o neoliberalismo vai trabalhar com o conceito de crise. A crise, nada na educação está bom. A educação passa por crise. E você começa a ouvir cada vez mais essa palavra. A crise na educação, a crise no setor da educação, a crise no ensino médio, muda a legislação toda. A crise no ensino fundamental, muda tudo. Muda isso, entra aquilo, vai entrar um monte de empresa privada e assim por diante. Por quê? Para os neoliberais, a expansão dos sistemas de ensino dos países em desenvolvimento se deu para os neoliberais, tá? Em termos quantitativos, em detrimento da qualidade. Então, eles olham assim, olha, os países, os sistemas de ensino, ampliaram o seu atendimento em número de quantidades, mas não tiveram sucesso em melhorar a qualidade. E aí, eles chamam que
dizem que essa situação detona uma crise. Olha a crise aqui, ó. Crise de quê? De eficiência e de eficácia, do que uma crise de universalização, extensão de serviços oferecidos. Então, a crise a que o mundo neoliberal se refere quando fala educação é uma crise na eficiência e na eficácia. Porque quando a gente fala de eficiência e eficácia, a gente está falando de propostas que sejam coerentes com alguma coisa e que tragam resultados que sejam quantitativos para comprovar aquela situação prevista inicialmente. Então, tal crise, de acordo com os neoliberais, expressa a incapacidade do Estado para administrar a educação e ofertá-la em qualidade e em quantidade, devendo esta, como qualquer outra atividade comercial, obedecer somente às regras do mercado. Então, para o mundo neoliberal, a educação é uma mercadoria. A educação é um comércio, a educação é um produto. E, portanto, já que o Estado não teve condição de melhorar a sua qualidade, vamos buscá-la. Tanto é que hoje é muito comum você encontrar em materiais de educação, palavras como eficiência e eficácia, práticas pedagógicas eficazes, como obter projetos eficientes na educação e tudo mais. Essas palavras são palavras que marcam esse ideário neoliberal e que têm um impacto imenso nas propostas de educação que nós temos vivenciado hoje em dia, o que vai comprovando cada vez mais que o sistema político tem uma influência muito grande na proposta de educação que a sociedade organiza para si mesma, ok? Então vamos lá. Como pretendem a diminuição do gasto público no setor social, o neoliberalismo evidencia ideologicamente um discurso de crise. Então vamos lá. O discurso é: a escola pública está falida, é um fracasso do sistema educacional público. E vai falando que isso é decorrência da incapacidade administrativa e financeira do Estado gerir o bem comum. Então, assim, a culpa é do Estado. Então, você vai perpetuando o discurso da crise e o discurso do fracasso. Eu tenho certeza que esteja você assistindo a esta aula, onde você estiver assistindo, no território nacional, você está ciente desta crise e do fracasso da educação pública. E sempre colocando como culpa o Estado. Não esqueça que o Estado é representado pelos seus principais atores na educação, professores, ok? E aí, gente, se tem essa situação toda, qual é a proposta? Que a educação seja transferida para a iniciativa privada, que naturalmente vai buscar o quê? Eficiência e qualidade. E quando a gente vê essa transferência para a iniciativa privada, a gente vê que começa a pulular por aí, ó, crescer, multiplicar os sistemas de ensino privados. Eu vou dizer o nome de alguns que eu acredito que são mais conhecidos, que talvez você conheça, para a gente entender melhor. Então, eu posso citar Sistema de Ensino Positivo. Vocês conhecem Positivo? Acredito que sim. Sistema de Ensino COC. Sistema de ensino GPI, sistema de ensino do PH e tantos outros que existem por aí, que são nada mais do que essa situação, tá? Iniciativa privada que oferece um projeto eficiente e eficaz e que garante ter qualidade. A gente compra tanto esse discurso, sem muitas vezes pensar, a nossa população compra tanto, que é muito comum, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é comum, eu sou do Rio de Janeiro, mas talvez seja comum onde vocês moram também, tem aquela escolinha do bairro, que eu chamo aqui para os meus alunos de escola da tia Teteca. Então, tem lá, a escola da tia Teteca é uma escolinha lá do bairro, aquela escola pequena. E um belo dia aparece aquela escola com uma faixa. Agora, utilizamos aqui o sistema X de ensino. O que essa faixa quer dizer? A pessoa que passa do lado de fora pensa assim: ah, meu Deus, agora a escola da tia Teteca é uma escola 10, porque usa o sistema X de não sei o que, não sei o que. Então, a gente está dizendo o quê? Que a qualidade dos processos não está exatamente no professor. A qualidade do processo está no sistema. Isso é o que a gente chama de tecnicismo. A ideia do tecnicismo na educação, que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente vai estudando as tendências pedagógicas, a gente vai estudar mais profundamente,
A ideia do tecnicismo é essa, de trazer esses processos de eficiência e eficácia e chamar isso de qualidade, entendendo que são projetos privados que entram, então, no mercado no mercado econômico como qualquer outro produto, que colocam a educação nessa perspectiva de produto e tiram o Estado desta obrigação com a educação, na medida em que tiram o Estado da sua obrigação dos direitos sociais. E os direitos sociais passam também para a iniciativa privada. A gente pode ver isso na educação, mas a gente também pode ver isso na saúde. Em muitos locais, a estratégia de saúde da família, que vem criando clínicas de saúde da família, ela conta com mão de obra terceirizada, com gestão terceirizada. Então, o Estado paga, porque, assim como nos projetos educativos, alguém tem que pagar. E quem paga é o Estado. A única coisa que ele não faz é gerir. Ele paga para um outro gerir. Ele paga para gerir a educação, ele paga para gerir a saúde, ele paga os profissionais de saúde, mas que não estão sob a gestão dele. Ele paga os profissionais de educação, os projetos que também não estão sob a sua gestão, no ideário neoliberal. Então, assim, essa ideia do neoliberalismo e da educação, hoje, a gente encontra muitas relações, e por isso é que a gente tem que prestar atenção em todas elas. Vamos lá. Outro sistema político, que é o socialismo. A gente tem uma confusão: socialismo, comunismo, marxismo, socialismo real, existem várias nomenclaturas. Eu não quero entrar nessas nomenclaturas aqui, porque o nosso concurso é na área da educação. Então, eu estou trazendo aqui aquelas informações que são mais pertinentes. Sim, a ideia do socialismo se baseia em estudos de Karl Marx. Sim, existe um repertório da produção marxista que dá sustentação às discussões do socialismo, ok? Mas a gente está falando de um sistema político que traz, então, um olhar histórico e centrado nas classes sociais. O comportamento individual é entendido como produto de forças históricas enraizadas em condições materiais. O que é isso? O que você é hoje, o seu comportamento hoje, ele não é seu só porque você, indivíduo, construiu dessa forma. Ele é seu porque você é um produto de forças históricas e de condições materiais. Porque você nasceu onde você nasceu, porque você interagiu com as pessoas deste local, que têm práticas culturais específicas, que são diferentes de uma outra pessoa que nasceu no mesmo dia, mas em outro local, em outro grupo cultural, com outras práticas culturais. Então, o socialismo, ele olha para essa questão do indivíduo, mas reconhecendo as suas diferenças e não trabalhando com aquela ideia de um sujeito universal, um sujeito que é comum e está perdido aí no universo igual a todo mundo, ok? Então, quando as condições materiais mudam, através das lutas de classes, alteram-se também as relações entre os indivíduos nas diferentes posições sociais. Então, se essas condições mudam, através da luta de classes, as relações sociais mudam porque mudam as diferenças de posições sociais também. Então, as posições são determinadas pela organização social e pela relação de cada pessoa com a produção. Então, veja bem, a luta de classes, ela faz parte dessa questão do ideário socialista para que possa haver uma mudança do poder. Se você não tem a luta de classes, você não tem a mudança do poder. O poder vai estar sempre na mão de um determinado grupo. E aqueles grupos que são contra-hegemônicos, ou seja, que não são grupos da maioria, são grupos que são sempre desprivilegiados em relação aos outros grupos. Só existe uma forma de você mudar essa situação. Você tem que mudar o poder de lugar. E, portanto, você tem que trabalhar com a ideia da luta de classe. Luta de classe não é guerra, não é mão armada, não é nada disso. É aí justamente onde entra a educação. A educação pode ajudar, e muito, no processo de luta de classes, quando a educação tem como finalidade
transformar a sociedade. Deixar o aluno pensar, refletir sobre a sua organização social e a relação que cada pessoa tem com a produção. Levar o aluno a questionar, a refletir, a criticar. Essas questões da relação que cada pessoa tem com a produção, ela é uma relação muito interessante. Se a gente for pensar hoje nas questões do consumo, olha como é que nós estamos completamente associados à questão do consumo. Me digam, a gente consegue sair de casa sem consumir absolutamente nada? Pensem. Isso é cada vez mais impossível. Porque às vezes a gente entende o consumo naquela situação única e simples de que eu vou lá, pego o dinheiro e compro alguma coisa. Mas é mais do que isso. Então você anda de ônibus, ou você anda de metrô, você anda de trem, consumo. O sapato que você usa está sendo consumido, mas esse sapato que você usa, você comprou. E você vai ter que comprar. Celular, sai um modelo novo, as pessoas querem trocar. Televisão é nova, tem que trocar. E tecnologia e essas coisas todas. Então, a partir dessas relações, a partir da crítica a essas relações, é que a educação começa a se estabelecer. Então, na realidade, a gente, quando pensa nessa esfera mais socialista, a gente trabalha com a ideia de um ensino comprometido com o sociocultural e com o contemporâneo. Ou seja, o ensino comprometido com as questões sociais e culturais deste tempo histórico. E com essas questões contemporâneas, que às vezes não são questões específicas deste contexto, mas que são questões que vão permeando a contemporaneidade, são questões deste tempo histórico de uma forma mais ampliada. Então, as sociedades contemporâneas se transformam, mudando as nossas formas de pensar, de sentir e de trabalhar. Então, assim, como é que a gente pensa hoje? Vocês acham que a gente pensa igual antigamente? Claro que não. Se você olhar, jogos eletrônicos mudam a tua forma de pensar, a tecnologia muda a tua forma de pensar, a tua forma de sentir. Na realidade, as nossas capacidades de sentir hoje, elas estão muito diferentes de antigamente. Sim, o que hoje a gente pode colocar como sentimento, eu vou dar um exemplo aqui, empatia, as nossas possibilidades de empatia, hoje, contemporaneamente, são muito diferentes das possibilidades empáticas de 50 anos atrás. Como é que se trabalha hoje? As formas de trabalho são completamente diferentes. Se trabalha à distância, se trabalha via computador, tem gente que trabalha no WhatsApp, e são formas de trabalho. O acesso ao conhecimento e a qualidade de ensino nas escolas nos desafiam, visto que as respostas prontas e seguras que tínhamos necessitam hoje de serem revisadas à luz de um novo homem, de um novo mundo e de uma nova sociedade. Se a gente entende que a sociedade está em constante transformação, a gente entende que os valores também se transformam. A gente entende que aquilo que era certo antes não é mais certo agora. Ou aquilo que se considerava errado hoje é aceito. Então, essas mudanças, lógico que se você olha a educação acompanhando essas mudanças sociais, isso traz um desafio enorme para quem é da educação. É muito difícil para o professor lidar com isso. É difícil para a escola organizar essa situação. Mas essa é uma proposta de uma educação que esteja fincada num sistema político socialista, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que discutir quando a gente fala muito dessa questão de uma perspectiva socialista, é o próprio conceito de cultura. Cultura, no sentido antropológico, a gente trabalha com a ideia de um conjunto de experiências humanas, e dentro dessas experiências humanas a gente pode colocar conhecimento, costumes, instituições e etc., que são adquiridas pelo contato social e são acumuladas pelos povos através dos tempos. Essa ideia de cultura que envolve todas essas práticas culturais que nós temos hoje, mas que na realidade são um acúmulo de outras práticas sociais. E a gente pode trabalhar também com este outro conceito de cultura, que é palavra-chave, palavra guia, palavra interseção do vocabulário da educação. Porque o que a gente, dentro do ideário socialista, o que se trabalha o tempo inteiro é com culturas. Culturas que se chocam, culturas que são diferentes, cultura que criam novas culturas ao se encontrarem. E essa é uma ideia que realmente traz algumas dificuldades. Por quê? Se eu falo de culturas, se eu falo de contextos, se eu falo de possibilidades, não estou falando de sujeito universal.
Eu não estou falando de um sujeito que vai ficar sobre um mesmo projeto de eficiência e eficácia. Eu estou falando de diferentes possibilidades, de diferentes atuações, de diferentes valores, de diferentes posturas frente à vida. E quando a gente amplia um pouquinho mais essa questão da cultura, a gente precisa fazer uma distinção, que é uma distinção importante, entre a cultura escolar e a cultura da escola. Porque também existem culturas nesse sentido quando a gente fala da própria escola. Então a gente pode dizer que a cultura da escola, ela é representada pelos seus ritmos e pelos seus ritmos, pela sua linguagem, pelo seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão. Enquanto a cultura escolar é aquele conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos como objeto de transmissão no contexto escolar. Então, vamos dizer, a cultura da escola ela é individual. Cada escola tem a sua própria cultura. Então, é a cultura daquela escola. Então, algumas escolas, elas têm seus ritmos e seus ritos. Então, vamos lá. Tem escola que a criança entra e no início ela tem que ficar lá, formada para cantar o hino nacional e depois ela vai ainda em forma para a sala de aula. Tem escola que a criança entra e ela não forma, ela vai direto para a sala de aula. Tem escola que a criança forma, mas entra na sala de aula conversando, andando normalmente, sem ter que necessariamente fazer aquela forma tradicional, como a gente vê em tantos lugares aí. Cada escola tem o seu próprio ritual. Cada escola tem sua própria forma de organização. Isso é a cultura da escola. Tem escola que tem uma vocação para o esporte e aquela escola tem como cultura que os alunos joguem, participem de competições. Tem escola que tem uma vocação especial para a música e assim por diante. A cultura escolar é algo que transpassa todas as escolas de uma forma geral. Então, a gente pensa conjunto de conteúdos cognitivos e objetos de transmissão do próprio contexto escolar. Então, a cultura escolar está dentro de um conceito mais amplo. Mas vamos lembrar que ambas estão também passíveis de transformação o tempo inteiro. E que, portanto, demandam que a gente, ao olhar para a educação, entenda sobre quais pressupostos ela se finca, sobre quais finalidades ela se estabelece, para que a gente possa, de fato, fazer uma avaliação mais concisa, mais pertinente àquele espaço e àquela situação. Ok? Então, lembra, nós vimos a educação, vimos os pilares e vimos a influência dos sistemas políticos nessa relação com a educação. É lógico que é bom que vocês saibam, o ideário dos concursos públicos, na sua grande maioria, quando a gente pega lá o edital do concurso e a gente pega lá a bibliografia, eles são concursos que trazem uma teorização muito mais socialista na área da educação do que qualquer outra coisa. Mas cada concurso é um concurso e a gente precisa acompanhar a bibliografia para poder entender esta questão. Na prática, nós vivemos hoje, porque a gente está imerso até a raiz dos cabelos, num contexto neoliberal, a gente vive uma educação extremamente tecnicista, extremamente meritocrática, sempre na busca de eficiência e eficácia. Mas lembrem-se, concursos normalmente se baseiam na perspectiva mais socialista. Então, esse é o nosso desafio quando a gente estuda para concurso. Uma questão de concurso, a gente não pode responder a partir da nossa prática, porque às vezes a nossa prática, ela não é aquela que o concurso quer ouvir, ela quer ouvir aquela do edital. Então, é preciso que a gente saiba que um concurso requer leitura, requer conhecimento, requer que você busque maiores informações, ok? Porque a gente precisa interpretar a lei e responder exatamente aquilo que ela pede, tá bom? Essa é a ideia
que a gente começou aqui a sinalizar, e a partir desta aula, outras aulas virão, onde nós vamos, então, explorar as tendências da prática pedagógica, as tendências antes da LDB, com a LDB, as tendências mais contemporâneas. Nós vamos estudar currículo, nós vamos estudar avaliação, vamos estudar as tendências da filosofia, as da sociologia. Tem um repertório imenso de aulas daqui para frente, para a gente poder discutir essas questões de fundamentos da educação. Mas essa aula é essencial para ser o ponto de partida das nossas discussões, ok? Estou esperando a sua avaliação, liga para cá, manda e-mail, pode ligar, pode mandar uma mensagem de WhatsApp, que eu acho que também pode ser, entra no site, fala alguma coisa, dá a sua avaliação e aguarda que novas aulas estão vindo. E a gente vai ter novos debates, novas discussões, novas dicas para você poder fazer o concurso e novas dicas para facilitar o seu estudo, ok? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por você estar aí me assistindo e namastê para você. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que vai fazer o concurso da SEDUC Mato Grosso 2017, fazer essa nossa isolada. Essa nossa isolada chama-se Políticas Públicas Educacionais, 100% focado e direcionado para a prova discursiva. Este concurso da SEDUC, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de professor, a banca examinadora está cobrando uma prova discursiva, que é uma prova de redação de até 30 linhas e mais 4 questões discursivas. 4 questões discursivas, versando as 2 provas sobre o quê? As políticas públicas educacionais. Cara, papo reto. Já pensou? O cara chega lá e pede para você fazer uma redação de 30 linhas sobre os efeitos negativos da escola inclusiva. Rapaz, e aí, se você não tiver o conteúdo, como é que você vai fazer? Então, pensando nisso, o LAC Concursos elaborou aí uma isolada específica para aqueles alunos que desejam somente esse conhecimento técnico, este conteúdo para subsidiar a elaboração da redação e das questões discursivas. Então, olha só, como é que nós elaboramos isso? Nós pegamos aqui, tem 2 módulos, tá? Tem um módulo que está sendo gravado nesse momento do nosso grande amigo e parceiro aqui, professor César Bodão. Tá? Ele vai pagar item a item lá do conteúdo e nós estamos oferecendo para os alunos mais um reforço pedagógico da nossa grande professora Márcia Gil, uma das maiores especialistas em conhecimentos pedagógicos do Brasil, professora Márcia Gil. Papo reto com vocês, se vocês assistirem às aulas do Bodão, mais as aulas da professora Márcia Gil, vocês terão todas as condições de acertarem todas as questões aí, aliás, terem condições de elaborar uma questão discursiva ou uma redação. Professor, quanto custa? Então, olha só, custa apenas, né, custa apenas R$50 este módulo teórico, incluindo as aulas do professor César Bodão e as aulas da professora Márcia Gil. Não está incluso a correção de redação, tá? E nem questões discursivas. Agora, se você deseja fazer o nosso curso completo de provas discursivas, lá você vai ter aulas de redação, esses 2 módulos, e nós iremos corrigir 3 redações para vocês, já tem os temas sugeridos, e nós iremos corrigir mais 3 questões discursivas de acordo com o edital, e você terá aí todo o feedback do professor. Este módulo específico custa apenas aí 10 mensalidades de R$15. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, eu convido vocês a fazerem esse curso, é um curso muito competitivo, nós aqui do LAC Concurso estamos fazendo a melhor preparação para o concurso da SEDUC, tá certo? Ó, nós colocamos aqui no YouTube apenas 6 videoaulas do professor César e 6 videoaulas da professora Márcia Gil, mas nós temos aí, com certeza, aí, mais 35, 40 videoaulas, e mais de 40, chega a quase 50 videoaulas para vocês dessa isolada nossa, que custa apenas R$50 aí. Bacana? Então, convido vocês a conhecer o LAC Concurso, convido vocês a estudarem conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.